Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 28 de março de 2023, são 19 horas. E ontem aconteceu o pior que poderia acontecer para o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Tanto a começar do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que suspendeu os processos contra o advogado Rodrigo Tacla Duran, quanto o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Apio, suspendeu a prisão preventiva do advogado, quanto ele apresentou ao juiz da Lava Jato e à Polícia Federal as provas que dizia ter, dentre as quais estão conversas em áudio, imagem e até vídeo ao juiz. Uma vez confrontado com as provas contra Moro e Dallagnol, o juiz imediatamente remeteu o caso ao STF por uma razão muito simples, porque Sérgio Moro e Deltan Dallagnol são parlamentares e têm foro privilegiado e têm que ser julgados pelo Supremo. O que ocorre diante de tudo isso é o seguinte: o Gilmar Mendes hoje deu uma declaração pouquíssimo simpática a Sérgio Moro, dizendo que combatentes da corrupção gostam de dinheiro, disse o Gilmar citando Moro. E, na verdade, o ministro do STF, Gilmar Mendes, criticou o Moro e o Dallagnol, evidentemente, e disse que eles gostam de dinheiro. Ele falou sobre o conflito de interesses do juiz em ser contratado pela empresa que atuou na defesa de condenados pela Lava Jato. No Brasil, a gente descobre outra questão que se mostra nessa participação de Moro na contratação dessa empresa americana, Álvares e Marçal, que depois vai contratá-lo. A gente descobre o quê? Que os combatentes da corrupção gostam muito de dinheiro. O ministro do STF defendeu que esse sistema tem que ser varrido ao se referir à Lava Jato. É todo um quadro preocupante e tudo isso precisaria ser refeito. Por isso que é importante cobrar do Supremo decidir a questão do juiz de garantias. A entrevista foi concedida ao jornalista Reinaldo Azevedo no programa Reconversa no seu canal do YouTube. E na verdade o que acontece nesse processo é basicamente que o STF tem... Aqui temos uma matéria do Consultor Jurídico, um site que vem dando furo em cima de furo no que diz respeito ao caso Sérgio Moro Tacla Duran. E aqui essa matéria é sobre a condenação do Moro pelo Supremo em 2021. Por 7-4, o Supremo considerou o Sérgio Moro suspeito para julgar o Lula por ter fraudado o processo contra o Lula. E também o mesmo STF agiu de forma muito parecida, apesar de não ter julgado ainda Deltan Dallagnol, age de forma muito parecida nas declarações, por exemplo, do próprio Gilmar Mendes, que a gente vê aqui nessa imagem. E, na verdade, o que acontece aqui no Supremo, o Sérgio Moro, ele sofreu uma derrota acachapante. O Gilmar e os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, todos ministros que ainda estão naquele tribunal, condenaram o Moro em meio a fortes críticas a ele. E todos esses ministros estão lá.
O Lewandowski deve se aposentar logo depois da Páscoa, mas será substituído, muito provavelmente, pelo advogado de Lula, o Zanin, que deve se tornar o novo ministro do STF e que deve ter uma posição não só idêntica, como muito provavelmente até mais severa que Lewandowski. O que acontece? Do outro lado, a gente vai ter o Fachin, que é lavajatista, o Barroso, que é lavajatista, o Fux, que é lavajatista, e vamos ter aí o Mendonça, que é morista, mas aí fica uma dúvida sobre como ele vai votar. Seja como for, mesmo que, por exemplo, Nunes Marques mudasse seu voto, ainda assim haveria 6 votos contra o Sérgio Moro no STF. E por que é previsível que esses votos ocorram no que diz respeito à investigação que o STF vai abrir sobre as denúncias de Tacla Duran? Justamente porque o juiz da Lava Jato, que enviou o caso para o STF, sabe muito bem que Moro tem, nesse caso, muita ponta solta contra si, e o Tacla Duran é um advogado experiente, não é? Ele dificilmente apresentaria provas fajutas ao STF, ao Bernardo Apio, à Polícia Federal, porque ele sabe que isso pode complicar a vida dele. Então, para alguém chegar numa posição dessa e entregar provas e fazer as acusações que ele está fazendo, se não tiver nada, o sujeito está enroscado, não é? Então, na verdade, o que a gente pode ter certeza aqui nesse caso é que a situação do Moro no STF vai ficar muitíssimo complicada, e do Dallagnol também, porque o clima lá, quem viu e ouviu tudo que esses ministros disseram sobre o Sérgio Moro, tudo que, pelo menos, Alexandre Moraes, Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Lewandowski disseram sobre o Sérgio Moro e sobre a Lava Jato quando condenaram o Moro em junho de 2021, sabe muito bem qual é a visão deles, e quem vai liderar tudo isso vai ser de novo Gilmar Mendes, que junto com o próprio Toffoli, que foi alvo primordial da Lava Jato, queriam condenar até a mulher do Toffoli, queriam prender o Toffoli. Rosa Weber e Carmen Lúcia fizeram discursos fortíssimos contra o Sérgio Moro, e sem falar no Lewandowski, que vai ser substituído pelo Zanin, que a gente não precisa nem explicar nada. Então a situação do Moro acaba de se complicar muito, minha amiga, meu amigo. E enquanto isso, o Bolsonaro, se é que vai voltar mesmo ao Brasil, ele está dizendo que vai voltar, está insistindo nisso, e agora chega a informação de que ele quer desfilar em carro aberto. Ele não vai dar um pio para não comprar encrenca com o STF, mas vai fazer uma ceninha, um showzinho desfilando em carro aberto. Porém, enquanto isso, a Polícia Federal vai fazer a segurança dele no aeroporto. Mas o Flávio Dino já informou que fora do aeroporto não vai ter segurança da Polícia Federal. Quem vai ter que cuidar do caso é a Secretaria de Segurança Pública de Brasília. Mas veja só que um deputado bolsonarista e o próprio presidente do partido do Bolsonaro, Valdemar, estão preocupadíssimos com possíveis tumultos e até quebra-quebras, porque quando você junta os bolsonaristas, tudo pode acontecer. E o Flávio Dino já disse que a Polícia Federal não vai se meter nisso. Quem deve se meter nisso vai ser a Secretaria de Segurança Pública, sob o Ibanez, que não vai brincar com isso, mas
quando se fala numa horda bolsonarista, tem bolsonarista vindo de várias partes do país, não é, exatamente como aconteceu no 8 de janeiro. Então as previsões não são das melhores. E uma comissão do Senado debate nesta quarta a perda de propriedade por trabalho escravo. E adivinhe quem é que está tentando impedir essa votação, porque a lei já foi aprovada, não é? A lei que faz com que fazendeiro que usar trabalho escravo perca a propriedade rural, ela já está aprovada, só não foi regulamentada. Aqui você vê o bolsonarista Girão, não é, senador, que está junto com outros bolsonaristas, senadores bolsonaristas, tentando impedir que essa lei passe, justamente porque eles são defensores, basicamente, do trabalho escravo. Eles não vão dizer isso, mas os ruralistas são defensores do trabalho escravo e, com certeza, por conta disso, é que os bolsonaristas, os deputados e senadores bolsonaristas, não querem que essa lei passe. Enquanto isso, também deputados bolsonaristas interrompem Flávio Dino, na Comissão de Constituição e Justiça, e tem o microfone cortado. Eles convocam o Dino e depois não querem deixar ele falar. O ministro participou da audiência na Câmara dos Deputados e foi questionado sobre atos terroristas de 8 de janeiro, além de sua ida ao Complexo da Maré, no Rio, que tentavam ligá-lo, veja só, a traficantes. E os bolsonaristas tentavam atrapalhar a fala de Flávio Dino, num evidente ato incivilizado e malandro, desonesto, não é? E aí tiveram o microfone cortado. E enquanto isso também o Haddad diz que se a reforma tributária for aprovada, isso pode fazer com que em 15 anos o PIB brasileiro cresça 10% de forma real, além do crescimento normal, um crescimento que vai se acumular a esses 10% que pode crescer o PIB em 15 anos. Pode parecer pouco, mas isso vai dar quase 1% ao ano de aumento no PIB, não é? 0,8, 0,7, precisaria fazer a conta, um 0,7 ao ano no PIB ajudaria o PIB brasileiro bastante nesses 15 anos. O problema é que no Brasil cada um tem uma reforma tributária na cabeça. Os estados querem ganhar mais, a União quer ganhar mais, os municípios querem ganhar mais, ninguém quer perder, todo mundo só quer ganhar. Por isso que desde que eu me conheço por gente eu ouço falar em reforma tributária no Brasil e nunca vi ela ser aprovada. Vamos ver agora o que acontece, né? E o Lewandowski vai deixar o STF logo depois da Páscoa. A Páscoa é dia 9, então na semana seguinte, não é? Domingo de Páscoa, dia 9, na semana seguinte ele vai deixar o STF, coroando uma carreira brilhante naquele tribunal. E o Supremo decide que família de vítima de bala perdida vai ser indenizada. Aqui uma das muitas crianças que já morreram no Rio de Janeiro vítimas de bala perdida. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção. Estaremos de volta amanhã às 8 da manhã no Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.